Olá, investidor e investidora! Tá no ar mais uma edição do seu Mover Voices, podcast que sempre te apresenta uma voz relevante para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, investidor e investidora. Hoje não é diferente, a gente vai falar muito sobre macroeconomia, situação de momento do Brasil, relação política com o Banco Central, independência da autarquia, tudo isso é pauta na nossa conversa de hoje e você vem comigo pela próxima hora. Vamos nessa! Office boy, animador de festa e vendedor de livros foram algumas das profissões de Fabiano Augusto antes de ele assumir a carreira de ator. O profissional, que trabalhou em emissoras de TV e até foi premiado no teatro, precisou de poucas palavras para ganhar reconhecimento nacional. No início dos anos 2000, deu vida à frase: "Quer pagar quanto?". Depois de 20 anos, o mercado, não o de eletrodomésticos, o financeiro, se faz a mesma pergunta: qual preço o presidente da República está disposto a pagar para sustentar o seu discurso retórico contra o atual patamar da taxa básica de juros e autonomia do Banco Central? Em discurso na cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES, Lula disse que o nível da Selic não combina com a necessidade de crescimento do país e pediu aos empresários que pressionem a autarquia. O resultado imediato foi a renovação da máxima intradiária da moeda americana e a queda do índice referência da Bolsa Brasileira, que na ocasião chegou a tocar a região dos 107 mil pontos. A despeito do frisson, ou a despeito do que o frisson sugeria, os juros e o dólar fecharam o pregão daquele dia 6 de fevereiro em baixa. O Ibovespa recuperou as perdas e encerrou a sessão perto da estabilidade. Por quê? Essa e outras respostas nós vamos buscar a partir de agora com o meu convidado de hoje, Peter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos. Peter, seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente, é um prazer poder conversar com você hoje. Obrigado pelo convite, viu? Vai ser um super bate-papo. Ô Peter, para quem não sabe, eu acho que é legal a gente dividir um pouquinho da sua trajetória que você estava contando com a gente aqui em off, que você chegou a trabalhar em algumas emissoras de televisão, não como consultor econômico, mas na parte dos bastidores, e de repente você resolveu ganhar dinheiro e foi para a economia? Foi mais ou menos isso? Saí de trás das câmeras e agora na frente das câmeras e também falando sobre o mercado, né? Que é uma coisa que sempre acompanhei, gosto muito, adoro ler os jornais, então é uma realização de um grande sonho que eu tinha. Ô Peter, e essa mudança de profissão, ela aconteceu por um gosto, como você está falando aqui? Foi uma questão de necessidade? Foi um pouco das duas coisas? O que te motivou, de fato, a trocar de profissão e rumar a estudar economia, a olhar mercado, a tentar entender os movimentos macroeconômicos do nosso país e também do mundo? O que foi o trigger que te motivou a trocar de carreira? Paixão mesmo pelo mercado financeiro, acompanhando o jornal, não entendendo nada, você lia, não sabia conectar as coisas. Eu acho que o meu grande desafio hoje é ajudar as pessoas a conectarem as informações. Então, o que o presidente falou, o que o Banco Central está fazendo, como isso vai afetar o mercado financeiro, ou até mesmo explicar o dia a dia das pessoas, porque os preços subiram, porque a gasolina está mais cara. Eu acho que eu, ao longo desse tempo, consegui conectar esses pontos. Obviamente, estudando muito, mas hoje ler o jornal ficou mais fácil, né? E era o meu grande desafio, entender tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? Eu comecei fazendo matemática, então não tinha muita notícia legal no mercado, li o jornal, ficava um mês estudando cálculo 1, cálculo 2, não sabia nem o que estava acontecendo no mundo, né? Isso me incomodava. Ô Peter, então você é a pessoa certa para estar aqui com a gente hoje, porque está todo mundo tentando entender, buscando respostas para esse início de mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e tomara que a gente consiga aqui, com o seu conhecimento, juntar alguns pontos para que no fim dessa conversa, o investidor e a investidora que nos acompanhem tenha aí um desenho de cenário macroeconômico mais bem posicionado do que agora, quando a gente está começando a conversar aqui.
Primeiro eu queria... A gente está gravando no início do mês de fevereiro ainda, né? Eu queria que você falasse qual é a sua percepção inicial desse primeiro mês do mandato do novo presidente. Você acha que a coisa está caminhando bem? Não está caminhando tão bem assim? Como que é a sua avaliação? Qual é a sua avaliação, por gentileza? Foi o mês mais longo da história, né? O janeiro de 1000 dias, praticamente, né? Nunca acabava. Aconteceu muita coisa no Brasil, desde a invasão em Brasília, os novos ministros que foram colocados no governo, como eles estão se comportando. Ainda é cedo para avaliar, né? O governo está tomando tração ainda para começar a acelerar. Então, pouca coisa dá para se dizer. O projeto vem se desenhando, o principal desafio é um novo arcabouço fiscal, então começa um novo governo tentando principalmente desfazer muitas coisas do que foram feitas nos 4 anos passados. Então o desafio é muito maior e os resultados não são de um dia para o outro. Agora, quando você fala fazer ou desfazer algumas coisas que foram construídas no governo passado, você pode dar alguns exemplos para a nossa audiência que está aqui acompanhando? Você entende que o governo atual quer desfazer o que especificamente? Quais pontos? Bom, se for olhar o governo, se for olhar tudo, eles querem desfazer tudo, né? Se pudesse apagar, eu acho que eles passariam a borracha nos últimos 4 anos. Olhando para a economia, então tem um desafio muito grande. Obviamente, o Brasil passou por uma pandemia, cresceu muito pouco, e o desafio do novo governo é esse, é fazer o Brasil crescer e principalmente, né, que ele vem colocando na sua pauta é enfatizar os projetos sociais. Então, é um desafio grande, que é gastar certo e trazer todo mundo, como o presidente fala, né, trazer o pobre para dentro do orçamento. Então, não é fácil, não é de um dia para o outro, e é isso que o presidente vem todo dia colocando na mídia e tentando até ganhar maior apoio, né? Por isso tem muita gente que critica. Não, ele ainda está em campanha, parece que está sempre fazendo um discurso. Enfim, é política, são táticas políticas, então o investidor tem que entender também o que às vezes é política, separar, né? A gente viu também nos últimos 4 anos um presidente muito político, falando para suas bases o tempo todo. Então, muitas pessoas erraram nos investimentos porque acreditaram numa coisa, mas era só uma fala, era uma tentativa que depois ia se desfazendo. Então, o investidor tem que passar o filtro. O que é uma fala política, o que é de fato, o que é projeto, o que vai acontecer. Esse é o desafio de quem opera o mercado o dia todo, principalmente. Inclusive, no texto aqui de abertura, eu falei sobre um movimento de mercado que aconteceu no último dia 6 de fevereiro. A data ficou marcada porque foi a posse de Aloysio Mercadante à frente do BNDES. E a gente pode até falar sobre o BNDES ao longo da nossa conversa aqui também, porque é uma pauta interessante entender como que o atual governo vai querer lidar com esse banco de fomento. Mas nesse evento aqui, o presidente da República falou, ele fez um discurso em que ele pede que a sociedade e que os empresários reclamem da taxa de juros. Ele lembra da época em que comandou o país, né, durante 8 anos, em que não existia a independência do Banco Central. E aí o Lula diz, né, poxa, naquela época, quando o Banco Central dependia de mim, 10% de juros era muito. Parece que hoje, 13,5%, ele erra, né, ele tem um equívoco em relação à magnitude da Selic, que está em 13,75, que fala hoje 3,5% é pouco. E aí, eu estava ao vivo na TC Rádio, cobrindo esse evento. E estava percebendo o movimento de mercado, os juros estressados de ponta a ponta, o dólar renovando o máximo, chegou a bater 5,22 e o Ibovespa caindo. Falei, pô, hoje o mercado vai para baixo, daqui para frente é queda. E quando o Ibovespa encerrou os trabalhos nesse mesmo dia, encerrou com os DIs para baixo, com o dólar futuro para baixo e com o Ibovespa praticamente no 0 a 0. Toda a perda do Ibov foi zerada até o fim da sessão do dia 6 de fevereiro. Quer dizer, o mercado começa justamente a fazer esse movimento que você falou para a gente agora, de tentar entender o que é um discurso que beira um discurso de campanha, um discurso político, para que de fato aquilo que o presidente vai fazer na prática. Você acha que o mercado e os investidores, os gestores, enfim, todos os players que compõem esse mercado estão buscando essa interpretação de entender o que é a prática que vai ser realizado pelo petista e o que é o discurso que ele encampa nesse primeiro mês de governo?
Exatamente. Só um parênteses, né? Acompanhei sua narração ali do mercado, bolsa caindo ponto a ponto durante a narração dos fatos ali da reunião do BNDES, e depois, no final do dia, a bolsa voltou. Então, juros voltaram, né? Voltaram a cair. Foi um momento ali atípico no mercado. É legal acompanhar esses momentos. E legal, né? Quanto que quer pagar quanto? Esse é o embate. O governo vem com esse desafio, acredita que para crescer, né, que é o desafio do governo, fazer o Brasil crescer, não é possível nos juros de 13,75, que aí coloca, né, são os juros reais mais altos do mundo. Então, ele vai e coloca isso na imprensa, bate dia após dia, trazendo e colocando também um culpado também na história. Ou seja, se ele não alcançar isso no final do ano, ele já tem um culpado que ele coloca já na largada. Então, tá quase que fazendo um head. Tem uma mistura ali de política. Nisso vai, obviamente, como vai fazer uma política econômica com os juros altos? Fica difícil. Isso prejudica também os investidores, o empresário, né? Como que o empresário vai fazer um novo investimento, vai abrir uma nova fábrica, se ele pega um dinheiro emprestado a 20%, 30%, ele não sabe, ele tem que dar um retorno muito maior do que isso. Fica um desafio colossal para ele. Então, se ele não investe, não gera empregos, o Brasil não cresce. Então, sabendo dessa pedra no meio do caminho, ele já tenta ali travar principalmente agora, uma guerra. Não se sabe ainda se eles conversarem em algum momento. Muitos já falam ali numa disputa, enfim, pessoal, do que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não seria a favor desse governo, enfim, teria mais amizade com o governo anterior. Enfim, pelo visto, na ata do Copom, trouxe muito uma certa angústia, principalmente do presidente, porque ele não concorda e, pelo visto, eles tinham negociado alguma coisa antes. E a ata do Copom veio totalmente contrário, e isso trouxe uma fala ali num tom maior do presidente. Então, estamos travando agora uma batalha. Vamos ver quem vai sair vencedor dessa batalha, ou se ele só está queimando o cartucho, pode ser também, mas isso é uma mix ali de política, né, para chegar ao seu objetivo final. E quando eu falo aqui no texto quer pagar quanto, não é apenas e necessariamente os juros que pode subir, porque eu narrei o movimento aqui, né? Os juros subiram, mas no fim do mesmo dia os juros fecharam em queda. Mas talvez um pouco do capital político do presidente. Porque se ele fala algo que para o mercado, ou para boa parte do mercado, é um absurdo, que é questionar a autonomia do Banco Central, e mesmo assim os juros terminam o dia em queda, poxa, pode ser que o mercado já não dê credibilidade às falas do próprio presidente da República. E você perder credibilidade de capital político talvez seja um preço considerável a se pagar para você sustentar um discurso retórico para sua base. Então, além da magnitude dos juros, que vão performar sensivelmente no curto prazo, de acordo com as palavras do presidente, talvez tenha aí uma perda de capital político que não sei se o atual chefe do executivo calcula na sua fala. Porque veja que o mercado financeiro, aí quero a opinião do senhor também nesse sentido, ô Peter, olhava para o ministro da Fazenda com bastante desconfiança, em geral, boa parte do mercado, mas nesse primeiro mês de governo, passa a elogiar o discurso de Haddad, alinhado com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, de maneira que enxerga nos dois ali uma espécie de fiel da balança. Tipo, vale mais do que eles falam. Então tem um discurso para a plateia aqui do presidente da República, mas tem um discurso de fato que é importante ser considerado aqui dos seus dois ministros. Você entende que essa narrativa está posta hoje? É mais ou menos assim que parte do mercado enxerga a dinâmica do Ministério do Presidente da República com o discurso de Lula? Pode ser esse o caminho. Ainda são 30 dias, não dá para saber exatamente se vai ser. Mas, como você disse, hoje o Haddad já tem uma credibilidade maior até do mercado. O senhor concorda com essa visão? Ele tem mais credibilidade hoje do que quando começou o governo dele? Exatamente, né? O mandato dele. Exato, ele foi alvo de pedradas, né?
o comunista que vai assumir o Ministério da Economia. Hoje, ele é visto até quase como um fiscalista, podemos dizer. Tem essa preocupação fiscal. Obviamente, o governo tem dentro do seu projeto essa preocupação fiscal. Mas é como a gente dizia, tem a parte política, tem a parte que está trabalhando. Tem movimentos, é um jogo de xadrez também. Então, algumas coisas vão falar num outro tom, vão falar para uma plateia X, Y, e outras coisas vão ser feitas pelo ministro da Fazenda. Então, quer pagar quanto, né? Creio que o presidente não vai, né, hoje tirar a autonomia do Banco Central numa canetada. Perderia muito capital político logo na largada. Então, o mercado, obviamente, deve acreditar nisso também, por mais que alguns achem que não, mas hoje fazer isso seria perder muito capital, seria uma briga que não é necessário fazer agora. Então, obviamente, ele vem buscando aliados, pode-se discutir até mesmo a mudança na meta inflacionária, enfim, tem outros caminhos ao longo do trajeto. Eu acho que o mercado começa a interpretar isso. Hoje, principalmente, né, Lula tem interesse que a taxa de juros caia. O problema é que nesses discursos mais austeros, você provoca uma elevação do dólar, provoca uma disparada dos juros, provoca até uma expectativa maior de inflação. Então, hoje podemos dizer, né, que o Haddad fala para o mercado e o Lula fala para a sua base. A gente pode separar assim, né? Hoje a gente não tem aquele Lula que paz e amor. Então é um novo mandato que o mercado não acreditava, mas é uma nova face. O Peter, eu quero te ouvir também a respeito da autonomia, não do Banco Central, é claro que a gente vai falar sobre isso também, mas a autonomia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que poucos conversam. Quer dizer, agora esse tipo de assunto ficou em segundo plano, porque a autonomia do Banco Central está sendo colocada aí em xeque e é o assunto do momento. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a autonomia do Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Até onde, de fato, você enxerga que ele pode ir sem necessariamente ter que pedir a bênção ali do presidente da República para tomar decisões importantes para o nosso país, que afinal de contas é a maior economia da América Latina. Antes disso, e antes também de falar da autonomia do Banco Central, que eu sei que a nossa audiência deve estar aí ávida para te ouvir a respeito desse tema, eu queria te ouvir enquanto economista-chefe, né, de um importante escritório, como que você faz no seu dia a dia de trabalho para conseguir analisar os discursos do presidente da República e separar o fato do ruído, a fim de oferecer ali para os seus clientes uma percepção e uma interpretação das falas que de fato importam. Porque se é difícil para o investidor que está acompanhando essa cobertura no dia a dia na TC Rádio, para quem está chegando agora no mercado financeiro, que num primeiro momento pode ouvir a fala do presidente e entender que, nossa, vai ser instalado um caos. Aí você vai olhar o fechamento, juros para baixo, dólar para baixo. Mas peraí, o que está acontecendo? Essa interpretação, principalmente para quem está chegando agora no mercado, ela não é assim tão simples e tão fácil. Para você que já tem mais experiência e que precisa interpretar para os outros, né? Para os seus clientes. Como que é esse trabalho para um economista-chefe? Esse é o grande desafio diário. Então, filtrar principalmente os ruídos do que está acontecendo exatamente no mercado. Então, obviamente, se você ficar lendo só manchetes e manchetes, você pega a mala e vai embora do Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado, ler as notícias e ouvir principalmente os discursos na íntegra, ler a ata do Copom. Então, ler isso na íntegra e pegar a sua interpretação, que também é importante. Não só pegar de diversos jornais, cada um vai olhar de uma maneira diferente. Talvez até puxando para o seu lado, ou aquilo que mais impactou também. Olha, isso aqui me impactou bastante, eu vou escrever sobre isso. Um jornalista vai falar sobre aquilo. O que impactou ele, talvez ele tenha entendido mais aquela parte, ou até tem um interesse maior em X, Y pontos, né? Então, pegar esses materiais na íntegra vão ajudar bastante o investidor, porque ele vai olhar ali, ter a interpretação dele. É importante ele saber o que está acontecendo na visão dele também. Obviamente, ouvir
outros especialistas vão ajudar. Olha, o cara pensou isso, que legal, esse ponto eu não tinha observado. Então, às vezes, ler um pouquinho mais é um trabalho de ler e ler, como falava, né? Já li os jornais, agora tem que ler todos os jornais. Então, ouvir todos os outros comentários, ver até o Twitter, né? Então, hoje é até difícil, né? Falar assim, nossa, você faz tudo isso. Não, é quase sobre-humano pegar todas essas informações, mas tentar filtrar e ter um plano também, né? Um planejamento. A gente já começou o ano, já tinha um projeto e olhando se aquele projeto que você achava que ia ser do governo mudou ou não. Então, obviamente, a gente já está muito conservador para 2023. Então, é um primeiro ano de governo, muita coisa ainda acontecendo lá fora, vários choques ainda podem ocorrer na economia, então não dá para entrar de peito aberto. Então, uma visão mais conservadora fica mais fácil administrar. Agora, você falou dessa visão conservadora, imagino que seja você, junto com seus colegas de trabalho lá na Valor Investimentos, né? Queria entrar um pouco mais nesse aspecto. Qual que é a projeção que vocês têm para a Selic no fim desse ano, por exemplo? Olhando até a nossa casa que mantenha principalmente a Selic nesse patamar. E acho que combina muito com a ata, logo a primeira ata do Copom. Vocês estão projetando a Selic até o fim de 2023 em 13,75. Exato, acho que olhando até para essa ata também do Copom, está em linha por enquanto. Obviamente muda, né, ao longo da trajetória. Esperamos que caia também, se cair não vai ser ruim, tá bom? Mas acompanhando essa primeira ata, os projetos, né, de carteira, tudo que a gente vem pensando, estão em linha com o que está acontecendo. Obviamente também se a trajetória mudar, a gente muda também. Agora, quais são os fatores nesse momento? Você já deixou claro aqui para a nossa audiência que a projeção que é feita em um determinado momento para a Selic até o fim do ano ou para anos ainda mais posteriores, quer dizer, se a gente fizer aqui o exercício de projetar a Selic para 2024, 2025 e assim por diante, isso vai ser feito com base numa fotografia. Quer dizer, é o cenário macroeconômico que nós temos agora, do Brasil e do mundo. A gente vai falar daqui a pouco sobre as relações internacionais que o nosso país está envolvido também. E o próprio presidente da República, como que isso pode trazer ou afastar capital estrangeiro. Mas na fotografia de momento, né? Estamos aqui gravando no início do mês de fevereiro de 2023. Quais são os principais fatores que te motivam a entender que a Selic vai terminar 2023, vai terminar esse ano beirando 14%? Principalmente o que já veio na primeira ata do Copom nesse ano. Então, o Banco Central deve manter o seu plano de voo, mirando a inflação, principalmente em 2024, que já fugiu da meta. Então, ele mantém esse plano de voo, deve seguir nesse tom mais duro, né, que é de um aperto monetário. Olhando principalmente, né, o que está acontecendo lá fora, ainda um cenário de incertezas, e dentro do Brasil também. Ainda não tem um projeto fiscal muito claro, deve vir um novo arcabouço fiscal, pouco se sabe sobre ele e se vai ser eficiente. Então, diante dessas incertezas, o Banco Central prefere manter o voo que ele já tinha, um plano de voo que ele já tinha. Então, olha, eu vou mirando inflação lá na frente, vejo que o governo deve ser uma política fiscal expansionista, com mais gastos, e isso vai afetar meu projeto futuro, que é de trazer a inflação para o centro da meta. Então, por hora, vamos manter esses juros, segundo os cálculos, já deve trazer uma melhora em 2024. Mas, se também o arcabouço fiscal não for eficiente, tiver algum outro choque que eleve a projeção da inflação, o Banco Central também deve aumentar esse tom, seguindo também um pouco da política monetária também, que tem sido contracionista, né? A gente viu nos Estados Unidos o Fed subindo juros, deve parar na casa dos 5,25, então você tem um aperto monetário no mundo todo, então não é só no Brasil, a gente logo depois da pandemia tem um choque inflacionário com a distribuição
de muitos recursos para a população, gerou uma inflação e os bancos centrais estão tentando segurar isso. Logo depois veio a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mais um outro choque na economia que traz alguns efeitos, né, para todos os países. Afetou, no caso, as commodities, desregulou mais ainda as cadeias de produção e os bancos centrais vêm num momento diferente. Então, essa década, eu falo que é uma década diferente, né? Tudo que aconteceu para trás já não funciona mais pós-Covid. Então, até muitos modelos econômicos vão ser refeitos, né? Um cenário diferente de juros altos e de inflação alta. Ô Peter, eu quero te ouvir justamente sobre isso, porque quando eu entrei aqui no TC, ouvindo sobre juros, oferta e demanda, a gente entrou nessa discussão, né? Para tentar entender, poxa, o que é inflação? Aí fui lá aprender, inflação é a alta generalizada dos preços. Quando os preços estão subindo demais, o remédio que você tem para essa medida é os juros. Então você sobe os juros para tentar controlar esse preço, o acesso ao crédito vai ficar mais difícil. Agora, quando a gente teve uma guerra, ou seja, você tem ali um comprometimento em relação à oferta, né? Então vários produtos que eram ofertados não são mais ofertados por causa dessa guerra. Você tem, antes da guerra, uma pandemia. Então, quer dizer, o número de produção diminui demais também, porque você tem fábricas fechadas, tudo isso. A oferta diminui. Aumentar os juros nesse cenário foi um remédio eficiente, ou está sendo um remédio eficiente, ou você entende também que essa pauta pode ser discutida? Boa pergunta, né? Hoje é isso que divide os economistas, né? Os que Entre inflação de oferta e de demanda. Os que acreditam nesse remédio amargo e os que interpretam que é o remédio para o paciente errado. É isso que divide o mar vermelho dos economistas. Você está em qual lado? Boa pergunta. Vou deixar o pessoal interpretar ao longo da resposta. Tá bom. Mas principalmente, né? E é isso que todo mundo coloca na mídia, né? Porque o Brasil tem os juros mais altos do mundo. Será que o remédio não foi dado com uma alta dosagem aqui? Até comparando com outros emergentes, precisava de uma dose tão grande e o Banco Central não tem cumprido com a meta fiscal, que é muito baixa. Então, como eu falei, vai ser uma década diferente, não só aqui, como nos países desenvolvidos, uma década de inflação alta e juros altos. Então, os modelos econômicos têm que rodar com outros indicadores, tá bom? Então, tivemos um choque de oferta, como você mesmo falou, as cadeias de suprimentos foram afetadas e a gente subindo juros. O efeito também não é imediato e a gente já começou a sentir, principalmente no final do ano passado, e deve sentir ao longo desse ano, que é um baixo crescimento da economia. E é isso que está preocupando o presidente da República. Né? Ele quer Exatamente. chegar no primeiro ano e entregar um crescimento X%. E com esses juros a 13,75 fica difícil crescer. E não vai bater também a meta de inflação, porque o problema da inflação tem outros motivos. Então, muitos vão criticar porque está dando o remédio errado para a doença errada. Ou pelo menos a dose. Ou pelo menos uma dosagem. Pode ainda ser o remédio errado na dose errada. Você, assim, eu tô acompanhando o mercado mais de perto há cerca de 3 anos, que é quando eu cheguei aqui no TC estudando para montar a TC Rádio, né, junto com todos os colegas aqui. Belo trabalho. Ah, que bom que você tá gostando, bom saber que você acompanha também, isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas eu já ouvi pessoas que elogiaram Roberto Campos Neto nos dois sentidos, quer dizer, entenderam que ele acertou em levar os juros para 2 no momento mais agudo da pandemia, a fim de tentar motivar, né, o consumo, fazer com que a economia do país rodasse, girasse. E isso também fez com que houvesse um movimento interessante no mercado de capital, porque muita gente não quis deixar o dinheiro na renda fixa com os juros a 2, então foi para a renda variável. E essa mesma pessoa entende que agora está certo. Você não tem um arcabouço fiscal, você tem um governo que, historicamente, é mais gastador, você não sabe onde isso vai parar, o Banco Central é independente, você deixa os juros altos. Outras pessoas, já acompanhei, que acham que o Roberto Campos Neto, que representa, né, o Banco Central, o presidente da autarquia, errou nas duas pontas. Não deveria ter levado os juros para 2, que isso é um juros de um patamar de um país absolutamente desenvolvido, de um país europeu, talvez dos Estados Unidos, e que
justamente na tentativa de corrigir esse primeiro equívoco, puxou demais esses juros para quase 14% e fez com que hoje, como você pontuou aqui, a gente tivesse o juros real mais alto do planeta. Como que você se coloca no meio dessas duas narrativas, assim? Olha, eu vou até usar a sandália da humildade, viu? Um pouquinho, é fácil criticar depois. Engenheiro né? de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, vou usar um pouco a Você humildade. é engenheiro, né? Não. Ah, achei que você tinha se formado em Sou engenharia. economista, fiz técnico em eletrônica, tá. aí pulei a engenharia. Então, não vamos bater. É um momento, obviamente, é importante até, né? O que a gente tem nos livros não tem uma fórmula mágica. Olha, fiz a conta aqui e deu isso. Não tem uma fórmula mágica, ainda mais no momento de pandemia, e ainda mais agora. Você vê, por exemplo, né, o Fed nos Estados Unidos vem subindo juros aos poucos. Você tem até uma projeção de parar no 5,25, mas ele vai sentindo também a economia. Ou seja, não tem um número mágico que vai resolver o problema nos Estados Unidos ou no Brasil. É importante, né? Que muita gente acha que, não, dá um remédio, sobe aqui os juros até aqui, resolve, a inflação cai. Não é tão fácil. Por isso a economia não é essa ciência exata, né? Um engenheiro faz a conta e fala, pô, deu isso. Não, mas não é bem só isso. Você tem que olhar todo um contexto. Por isso que muita gente defende, igual eu falei, é um mar vermelho, né? Tem os que defendem, não, a matemática deu isso, eu vou seguir esse caminho. Outros não. Olha, você, além do número, você tem que observar outras variáveis e ir também sentindo a economia. O mais importante é esse olhar para a economia, abrir a janela, ver o que está acontecendo. Às vezes parece que alguns economistas não olham o que está lá fora, principalmente, né? Vive numa outra realidade. Mas voltando, não tem um padrão. Hoje os juros estão altos, então, não posso corrigir um pouco, não aumentei a dose, posso baixar um pouco, até quanto a economia pode segurar, você já começa a ver uns efeitos de desaceleração, então eu até esperava na ata que seguisse um pouco o Fed, olha, igual hoje o Fed também falou, né, que já começa a haver alguns sinais de redução de inflação em alguns pontos, mas no caso dos Estados Unidos, o mercado de trabalho muito aquecido, batendo recorde atrás de recorde. Então, é um cenário desafiador. E no Brasil também, a gente teve um aumento do emprego, outras variáveis melhorando, outras não. Então, você tem que ter ali um medidor. E também, como não existe um número mágico, ele pode ir dosando isso para cima ou para baixo. E é importante até que o presidente do Banco Central olhe para isso. Também não posso dar um cavalo de pau na economia, frear com tudo, né? Que isso vai, se eu gerar um emprego, talvez possa perder todo esse número de emprego. Então, eu acho que ali esperamos que ele observe mais esses dados e, se melhorar o cenário, comece a baixar um pouquinho. Deve seguir também o que for acontecer lá fora, né? A gente também não somos uma ilha. Eu ia falar isso agora. Se os Estados Unidos está subindo juros, provavelmente quando ele começar a baixar, esperamos que aqui também caia. Agora, a gente subiu antes, né? Então não adiantou de nada. É o que eu costumo dizer. Você largou na frente, o problema é seu, a corrida começou agora. Mas já estava correndo, né? Eu dei 10 voltas na pista. A professora chegou agora, você vai ter que correr as 10 agora. Então, é o que eu costumo dizer, fazer essa analogia. Largou antes, mas ninguém estava olhando para você, ninguém viu você dar essas 10 voltas na pista. Dá mais 10 voltas aí e cumpre a tabela. O professor chegou agora na sala. E Estados Unidos é a economia mais forte do planeta. Ninguém estava olhando para o Brasil. Subiu os juros, nossa. Pouco importa muito ali, viu? Agora você falou uma coisa, Peter, que eu acho importante a gente pontuar aqui também para nossa audiência, porque se há o questionamento em relação à atuação do Banco Central do Brasil, há também o questionamento em relação ao Banco Central dos Estados Unidos. O próprio Banco Central Europeu está sendo questionado também. Então, só para trazer um exemplo bem factual, você citou aí o mercado de trabalho americano. Outro dia a gente estava aqui falando do payroll. Havia um consenso de 185 mil vagas de trabalho criadas nos Estados Unidos em janeiro desse ano, e o número veio em 517 mil. Alguns dias antes desse dado, que mostra um mercado de trabalho pujante,
o Banco Central americano diminuiu a magnitude de alta dos juros, né? Subiu 25 pontos base. E aí muita gente começou a questionar, falou assim, poxa, mas será que o Fed está conseguindo ler de fato o que acontece com a economia americana? Porque se as pessoas estão trabalhando, elas, teoricamente, né, vão ter dinheiro, vão consumir, o preço vai ficar mais caro. As pessoas estão trabalhando, né? Tem dinheiro para consumir. E aí, neste movimento, você aumenta os juros em menor magnitude. Então, quer dizer, a atuação dos BCs, mundo afora, aí estão sendo questionada nesse momento em que você tem variáveis que não é sempre que acontece na história, uma pandemia como aconteceu o coronavírus, uma guerra que está para completar um ano envolvendo Rússia e Ucrânia, e os dirigentes de cada uma dessas autarquias têm que saber lidar com esse momento. O que você acha, por exemplo, ô Peter, em relação ao Banco Central Europeu? Porque isso começou a ser muito questionado. E a gente chegou a fazer um debate aqui também na rádio sobre isso. Poxa, você tem um euro, que é uma moeda forte, e você tem um banco central que vai trazer o mesmo remédio para países que talvez estão passando por momentos diferentes. Então, um remédio que vale para a Itália, vai valer para a Espanha, que vai valer para a França também, é um Banco Central Europeu, para esses países todos. Muito país começou a ficar pé da vida, né? Porque não pode falar palavrão ainda, não pode falar assim, tô brincando se quiser. Ficou pé da vida e falou assim, pô, peraí, isso aqui pra mim não é bom. Ah, é ótimo pro meu vizinho, mas pra mim não é. Você entende que essa dinâmica do Banco Central Europeu, principalmente, pode ser pode existir aí uma discussão mais forte e quem sabe outros países sigam o modelo do Reino Unido e saiam da União Europeia? O desafio da Lagarde é ainda maior. Você tem uma zona do euro com países em diferentes situações, né? Uma inflação na Alemanha que no ano passado foi a maior em 40 anos. Então, muitas gerações nem viram inflação, nem sabem como lidar. Talvez lá muitos economistas vão ter que bater na biblioteca e pegar os livros antigos de como que era quando tinha inflação. Então, o desafio é maior. E se falou até da Inglaterra, onde a inflação também é maior e com essa desglobalização que eles estão fazendo, né, já se separando, a inflação aumenta. Porque você paga impostos, traz os produtos de fora. Tem taxa. Então, talvez eles vão olhar para a história e falarem, nossa, mas não podia ter saído uma outra hora, né? Então vão se arrepender muito desse momento que eles saíram. É o pior momento que tinha para fazer essa escolha. Momento que a inflação de lá já é maior que na zona do euro, por isso que os juros aumentaram mais, então eles vão pagar impostos sobre o que compram lá fora, né? No caso, no país ali do lado. Vizinho. Então, creio que eles vão se arrepender muito aí dessa escolha de se separar. Bom, pelo menos economicamente, né? Se tivesse um momento, olha... Não era esse. Não era esse na história. Poderia adiar, deixar um pouco para lá, um pouco para cá, mas com certeza no momento em que a inflação lá acaba sendo maior, dados os impostos, mas é um movimento que a gente deve ver também, de desglobalização, ou seja, trazer essas empresas que estavam ou na China, em países asiáticos, trazer para dentro da sua economia. Então, às vezes um produto que era mais barato, produzido na Ásia ou na América, você vai trazer de volta para sua planta. Talvez trazendo, você tenha que pagar mais caro, você não é tão eficiente naquilo. Então, isso projeta uma inflação maior. Obviamente, Estados Unidos trazendo também muitos produtos que eram feitos na Ásia e outros países mais baratos, produtos importantes, estrategicamente importantes. Então, vai produzir, por exemplo, chips nos Estados Unidos. Não é de um dia para o outro. Então, a indústria de semicondutores vai exigir um investimento maior. Esse produto vai sair mais caro, né? Você começa um projeto correndo e vai pagar mais caro por isso. Então, vemos, como falei, uma década diferente. E até com uma inflação maior, por quê? Você tem esse movimento de desglobalização. Vamos trazer para perto o que é principalmente mais importante. Vemos ali durante a pandemia, foi uma disputa até por respiradores, Total. Máscaras. Então tinha... Os nanochips. A dependência da China, obviamente, era gigante, do mundo todo. E a China também precisando daqueles produtos. Obviamente vai abastecer
o seu mercado primeiro, depois vai vender para quem paga mais caro por isso. Você teve sequestro de produtos, né, pelo mundo todo. Que loucura. Então, muitos países não querem passar por isso de novo, vão trazer essas produções para dentro, vai aumentar o custo. Então, alguns produtos que eram mais baratos, aquele computador, aquele celular, Vai ficar mais caro. talvez, principalmente, vai aumentar o preço. Então, é um cenário vai subir um pouco a inflação, um cenário diferente da última década, que a inflação, principalmente nos países desenvolvidos, era quase zero. Ô Peter, já que a gente está falando aqui de economia internacional e dessa dinâmica também, eu queria te aproveitar para ouvir um pouquinho a respeito da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A gente falou da Europa, né? Tem muito país europeu que depende do gás da Rússia. E quando estourou a guerra, esse foi um cálculo, né? Também me lembro, como a gente faz a cobertura diária aqui, a coisa fica fresca na memória. Então muita gente olhava para a Alemanha, poxa, o inverno na Europa, como que a Alemanha vai lidar com uma possível falta de gás da Rússia, já que a Alemanha se posicionou a favor da Ucrânia e tal. Tudo isso para a gente estar aqui agora, completando um ano de guerra. E quando começou, eu não vi ninguém, pode ser que alguém tenha falado, mas eu não vi, falando assim, olha, essa guerra deve durar aí para mais de um ano. As pessoas falavam um mês, mas no máximo 3 meses, isso vai se resolver, e não se resolveu ainda, né? Eu queria te ouvir a respeito disso, como que você está vendo essa dinâmica, e se você entende que de alguma maneira os mercados globais já precificaram um possível fim da guerra, quer dizer, o preço que a gente está vendo o barril do petróleo ser praticado, já coloca aí um fim da guerra envolvendo a Rússia, que é uma importante exportadora de petróleo, ou você entende que não, que quando acontecer, de fato, a finalização desse embate, dessa guerra, a gente pode ver uma reprecificação de commodities, principalmente pensando aqui no gás natural e no petróleo? O que a gente viu principalmente é um escoamento, né, do petróleo russo via outros mercados. Então, no início foi aquela sanção mais forte, até hoje tem a sanção, mas tem um escoamento via outros mercados, né, principalmente pela Ásia, passando por Índia. A Rússia não deixou de vender na prática o petróleo. Ainda não tem os números exatos, obviamente uma quantidade menor, mas obviamente também perdemos um grande produtor, né? Não dá para falar, olha, não vou mais consumir. Não, o barril disparou, que a gente falou da oferta, inflação exato. De oferta e demanda, né? Imagina hoje cortar, né, do mapa a Rússia. Diminuiu a oferta drasticamente. Drasticamente. Então o que a gente vê hoje é um escoamento, outros mercados conseguiram acessar, principalmente asiático, então passaram ali por outros países, e não chega no Brasil, dada a distância, dado o risco também do frete, a gente não consegue importar isso, hoje não consegue, não tem meios de pagamento com a Rússia, de certa forma ela está fora do mapa, mas entrando em outras áreas por outros meios, né? A gente vê uma alta do ouro, então hoje, né, muitos bancos centrais do leste comprando ouro. Quem pode ser? Pode ser uma China, pode ser uma Rússia, pode ser outros países da região. Então, os produtos escoaram. Hoje, sem o petróleo russo, o mundo não vive, né? A Europa sofreu bastante com o corte do gás natural. Então, procurou outros meios. Graças a Deus, o inverno não foi tão rigoroso, conseguiu encher suas reservas de gás natural e não deve usar totalmente nesse inverno, que foi mais ameno, se assim podemos dizer. Então, isso até contribui para uma inflação, uma economia voltando com mais força na Europa. Você já vê o euro subindo em relação ao dólar, você vê um certo cenário. Mas a guerra não acabou. Então, é o que eu falo, né? Vamos olhar algumas variáveis. A gente ainda tem a China agora com reabertura do Covid, né? Ainda tem casos, é uma doença que deve continuar, mas a China fez sua abertura praticamente total agora, né? No ela mês, sustentou uma política de Covid-0 durante muitos anos, né? Exatamente. Então se abre para o mundo praticamente agora. E você também, você vê aí até a alta do minério, outras commodities subiram, dispararam. Então, todo mundo olhando para a China, que deve pisar no acelerador, quer bater uma meta de crescimento aí
acima dos 5%. Tem muita coisa a recuperar na sua economia, que vive uma grande crise ali imobiliária também. Não são fáceis os desafios, é importante olhar algumas variáveis. Tem guerra, tem China, você tem uma inflação, aperto monetário no Ocidente. Então, é juntar esses pontos todos. E aí tem gente aqui certamente pensando assim, e qual papel vai subir? Ele é economista-chefe, pode falar de ativos, mas é muito mais complexo do que simplesmente entender qual ação vai subir ou até mesmo qual setor. É uma série de variáveis que, no conjunto da obra, faz preço e justifica a dinâmica que a gente está vendo hoje no mercado. Rodamos, né? Passamos do Brasil, fomos para a China, Europa, falamos da guerra na Rússia e na Ucrânia, e voltamos para o Brasil porque há alguns dias o presidente da República, num encontro que teve com o primeiro-ministro Olaf Scholz da Alemanha, ele propôs a criação de um grupo de paz. Ele não conseguiu ali constituir muito bem um nome, mas ele tem a ideia de criar um grupo de modo que alguns países façam parte desse grupo e que esse grupo tenha assim potência para chegar e negociar com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, o fim da guerra. Como que você entende essa dinâmica, pensando na economia mesmo do Brasil e da relação do Brasil com a Alemanha, outros países que fazem parte da OCDE, nessa possível negociação com a Rússia pelo fim da guerra? Você entende que o Brasil tem cacife para fazer esse tipo de movimento, inclusive cacife econômico? O Brasil ficou muito tempo fora, né, principalmente desse cenário internacional. Não sentamos à mesa com grandes presidentes, não negociamos, perdemos muito o nosso papel de importância nesse cenário internacional. Então, o novo governo começa tentando reaver essa política internacional, essa diplomacia. Obviamente, o Lula tem boa passagem, principalmente para a Europa, Estados Unidos, tem muito prestígio nessa parte, mas o papel dele é ainda maior, de trazer o Brasil de volta à mesa. Obviamente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda está longe de ser fácil resolução. O senhor entende que essa guerra vai durar por algum tempo? É um desafio muito grande, né? E não vai ser... obviamente, é interessante esse projeto, né, de fazer um grupo neutro. Não adianta, a Europa tem muito interesse, Estados Unidos tem interesse, enfim, pode-se pensar num grupo neutro, né? Estamos longe, estamos mais neutros nessa parte, então outros países também podem fazer aí um grupo que traga uma unificação, consiga conversar com os dois de igual para igual, sem ter muitos interesses ali de ganha e perde na mesa, diferente de um alemão que vai sentar, obviamente o interesse dele total, né? E o skin the game dele é muito maior. Agora, em relação a esse ponto que você comentou, o Peter, essa visão que o estrangeiro, o investidor estrangeiro, o político estrangeiro, tendo o atual presidente da República, de fato é uma visão positiva, né? O Lula consegue aí atrair os olhares do investidor estrangeiro e consegue também chamar a atenção para si, para algumas causas, né? Exemplo, há pouco ele conseguiu, acho que cerca de 8 bilhões de dólares, ou me corrija se foi de reais, eu não vou lembrar exatamente a moeda, mas para o fundo da Amazônia. Foi justamente nesse encontro aqui com o Olaf Scholz que ele conseguiu angariar esse valor. E muita gente entende também que, pensando em bolsa de valores, em mercado financeiro, o investidor estrangeiro acaba aportando em um país emergente como o Brasil, que, se você for olhar em relação aos seus pares aqui da América Latina, está numa posição econômica mais confortável do que Chile, do que Argentina, do que Uruguai, por exemplo, nesse momento. E, além disso, tem um mercado também muito mais consolidado, né? Um mercado de renda variável mais consolidado que esses outros países. Você entende que durante os 4 anos do governo Lula, ou talvez seja muito tempo projetar 4 anos, mas nessa reta inicial de governo, o Lula atrai o olhar do investidor estrangeiro para o nosso mercado? E o estrangeiro já está de olho faz tempo, né? O ano passado entrou quase 100 bilhões de reais. Esse ano, até agora, acho que foram 13 bilhões de reais. Então, o estrangeiro de olho em Brasil, principalmente em commodities. Então, falando dos setores que estão bombando na Bolsa, são as commodities.
visando principalmente essa abertura do mercado chinês. Então, muitos fundos, por exemplo, não podem investir diretamente na China. Então, fazem isso via países emergentes, como Brasil, Chile, México, outros produtores de commodities. E o Brasil está nessa rota comercial. Rússia praticamente saiu, né? Ninguém mais investe na Rússia. O Brasil conseguiu alguns lugares bons na fila e o investidor estrangeiro está de olho e agora consegue conversar. O governo Lula traz essa agenda ambiental, traz principalmente o que atrai o investidor europeu, que está de olho principalmente numa agenda verde, de meio ambiente. O governo Lula olha para isso, então tem um projeto para a Amazônia, pode trazer muitos recursos se olhar para uma agenda ESG, né? O ESG que foi tão falado pode voltar à tona. Então, podemos ter aí uma parte social, uma parte ambiental e, principalmente, o Brasil pode ganhar muito dinheiro com isso. Ou seja, se a gente fizer tudo direitinho, o Brasil pode passar de ano aí com nota 9, 9,5. Oh, então quer dizer, uma nota altíssima, né? Eu pensei que essa passagem ia acontecer, porque não lembro de quem é o autor da frase, mas fala assim, pô, o Brasil, ele é aquele aluno, né, aquele país que chega perto do precipício e acha, vai cair, mas nunca cai. Ele volta, sabe? Ele volta ali para uma margem de segurança. Você fala, opa, agora isso aqui vai virar Suíça, falta nevar, mas também não vira. Volta ali para perto do precipício de novo. Fica sempre nessa gangorra, mas ali, como um país emergente, que é o nosso patamar atual, né, nunca chega. O pessoal fala muito, né? O Brasil vai virar Venezuela, o risco do Brasil virar uma Cuba. Nossos especialistas que passam aqui, e dos mais diferentes vieses políticos, dizem assim, isso é muito difícil, porque a economia brasileira, a extensão do país, tudo que o país exporta na base agrícola, na base de materiais básicos também, com Vale, por exemplo, uma mineradora mundialmente importante, a gente sabe, quem tem o hábito de acompanhar a programação da TC Rádio, é muito difícil o país, né, caminhar nesse sentido de outros pares aqui da América Latina. No entanto, para você conseguir também dar um salto de qualidade, aí você precisa de uma classe política também, mais forte, mais comprometida, inclusive fiscalmente. E aí, nesse sentido, do compromisso fiscal, eu quero te perguntar, a gente voltou aqui a falar de Brasil, de Lula, nesse momento, Peter, em que nós gravamos aqui a nossa conversa, nós não temos na prática um arcabouço fiscal. A gente vai voltar para aquela história de inflação que você já passou, quem está se conectando agora aqui no nosso YouTube. Falamos sobre isso no começo da conversa, mas ficou faltando tratar de dois temas importantes, que é o embate entre presidente da República e Banco Central, que eu quero te ouvir, e também a autonomia do ministro Haddad para ele conseguir, de fato, tomar as decisões que ele acha importante para a maior economia da América Latina. Então, pensando em arcabouço fiscal, você entende que é isso que o Banco Central aguarda? Que o governo, de fato, apresente um arcabouço fiscal mostrando responsabilidade com o gasto público para começar a uma sinalização ou, de fato, abaixar a magnitude da Selic? Como que você está vendo essa questão do arcabouço fiscal? Que hoje em dia o teto de gastos é coisa do passado, né? Ninguém mais acredita que o teto de gastos está regendo algo no país nesse momento, ô Peter, é por aí? Exato. O Banco Central olha principalmente para essa preocupação de como vai ser o novo arcabouço, se vai dar certo ou não, se vai passar também pelo Congresso. Então, é uma discussão que a gente deve ter ao longo do ano. E eu estava falando, né, o Brasil pode dar certo e passar de ano muito bem. Então, o governo Lula costuma dar sorte também. Pode pegar um bom vento, a economia andar, você fazer uma reforma tributária. Imagina uma reforma tributária no Brasil, né, que vem sendo estudada há muitos anos. Isso pode resolver muitos problemas, principalmente das grandes empresas que gastam muito com isso. Você pode trazer ali uma reforma tributária que comece a flexibilizar e acelerar muitos investimentos, deixa ali, tira um peso de muitas empresas, né, que viviam amarradas com isso. Enfim, podemos pegar um bom vento na economia e surfar uma boa onda. É possível. Contrário também é possível. A gente pode tropeçar e chegar o ano ali e ficar de recuperação.
Então, são dois cenários. Então, o Banco Central vai olhar para esse novo arcabouço, como vai ser montado, também o capital político de apoio, se vai ter ou não, é importante, né? Passar pelo Congresso, um Congresso que é a maioria oposição, então, são pontos a salientar. A gente tem um confronto político que não vai ser fácil. Por isso que a gente olha que não é o momento adequado até para brigar com o Banco Central, fica mais difícil pensar que o governo poderia tirar essa autonomia, porque não tem muita força para isso agora. Não é uma batalha para se escolher, não faria isso agora, dado que você tem desafios maiores ao longo do ano e um Congresso que é maioria oposição. Agora, na sua visão, qual que seria mais importante pautar primeiro, nesse momento de país que nós vivemos? A reforma tributária ou colocar de fato para rodar o arcabouço fiscal? Olha, boa pergunta, viu? Acho que a reforma tributária talvez saia na frente, tá bom? O arcabouço ainda tem que desenhar, você pode jogar isso para o segundo semestre e tentar passar ali uma reforma tributária que está mais perto de ser finalizada e até no gosto principalmente popular, digamos. Então, deve sair primeiro uma reforma tributária que deve até ser dividida em dois, não é uma coisa fácil. Que é difícil passar de uma vez só, né? Não é uma Fatiar coisa, vai a proposta, mexer, né? pode fatiar, então tudo isso é estratégia política, né? Você consegue ali também tem que entrar numa briga para ganhar. Então, trazer esse modelo pronto, fazer uma parte agora, sentir também como vai o seu capital político para fazer uma segunda discussão. Então, não é fácil, são desafios que o governo tem, até de desenhar, tornar isso fácil, um arcabouço fiscal não nasce de um dia para o outro. Agora, para a gente caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa boa passa rápido, já faz quase uma hora que a gente está aqui conversando, né? De todos os temas que nós propusemos à nossa audiência, ficou faltando um, que é a autonomia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No começo do governo, houve um choque de cabeças ali, né? Um choque de ideias. O ministro da Fazenda falava uma coisa, na prática o presidente da República falava outra. Um exemplo, eu lembro bem disso, era a questão dos combustíveis. O Haddad foi claro em dizer que queria que esses tributos voltassem a ser cobrados o quanto antes, porque isso aumenta a arrecadação. Ele, enquanto ministro da Fazenda, entende que isso é importante para os objetivos dele. E o presidente Lula, ele aumentou o tempo de exoneração da cobrança dos combustíveis. Questionado recentemente sobre isso, quer dizer, foi a primeira vez que o ministro Haddad ficou exposto ali publicamente. Questionado recentemente justamente sobre esse tema, o Haddad falou assim, olha, essa é uma decisão de governo. O presidente Lula sequer questionou o Ministério da Fazenda, então vê com o presidente o que ele vai fazer. Quer dizer, ele se protegeu para ele não falar uma coisa de novo e acontecer outra, né? Qual que é a autonomia que você enxerga hoje do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para atuar e de fato comandar a maior economia da América Latina, Peter? Acho que tem que olhar com um outro olhar. O que é política, o que é economia. Tá. Se colocar eu lá na cadeira também, ou pensar uma coisa que não é viável politicamente. Às vezes você quer fazer também uma coisa, pô, eu quero comprar um carrão, mas não é viável, não cabe na minha garagem. E o Haddad é político também, foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, já foi ministro da Educação do próprio governo Lula, concorreu ao governo do estado de São Paulo, perdeu e virou ministro da Fazenda. Então ele sabe do aspecto político, né? Sabe do peso, do time. Talvez a equipe da Fazenda também é bem heterodoxa. Então vai pensar em algumas soluções que o presidente, pelo visto, ele vai sentir. Olha, isso eu posso colocar agora, isso eu jogo para lá, essa aqui eu puxo. Então talvez ele vai ser o medidor da balança, o fiel medidor da balança. Que eu posso fazer agora e que eu posso fazer depois. O Lula é um grande político, né? Ninguém pode falar contra, ele já tem 1000 anos, nasceu para isso. Pode gostar ou não gostar, mas de fato tem um nome marcado na história da política brasileira. Exato, então ele sente, tem essa visão, ele é muito rápido, ele tem uma visão, aprende muito fácil, então tem alguns pontos que ele vai fazer essa balança ali, na hora de tomar uma decisão. Dos combustíveis foi o exemplo clássico. Olha,
é importante a gente voltar, mas agora não. Então vamos adiar. Ele não quis começar o governo dele com a volta da cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Então, qual o peso disso na popularidade? Então, vários fatores vai ter que pesar. Olha, então, penso assim, né? Vai ser a cabeça, o ministro da Fazenda também cuida de uma equipe muito hábil, então ele vai passar, precisamos fazer isso. É agora? É depois? Pode fazer agora? Agora não, espera, vamos fazer ali, vamos fazer essa primeira. Então o Lula, ele vai tocar isso, também tem outras pessoas, pelo visto, dentro do governo que vão votar, obviamente é um partido, é um governo, muitas pessoas ali, pelo visto, vão pautar alguns movimentos. Mas é importante aí, você vai sentir o time. Então, o exemplo da gasolina acho que foi crucial também e vai dar um pouco o reflexo do que a gente vai ver aí nas próximas decisões. Então, obviamente, vão olhar para o Haddad, olha, ele é independente ou ele não é? Ninguém é, ele é ele é um ministro, no final das contas, escolhido pelo presidente. Obviamente, ele é um super ministro, mas o presidente vai dar a palavra final. Olha, isso é cenas para a gente acompanhar nos próximos capítulos. Vai ser uma dinâmica bem interessante, porque se a gente pensar nos 4 anos anteriores, né, quando houve a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, você tinha um ministro Paulo Guedes que a palavra dele era quase incontestável. O próprio Bolsonaro fazia questão de falar que não sabia nada de política, que o Guedes era o posto Ipiranga dele. Então, assim, quer falar de política não, de economia, né? Quer falar de economia, é com o Paulo Guedes. Então, quer dizer, como que ele fala isso e o Guedes diz é pra cá e depois o Bolsonaro falava isso publicamente? Como que o Bolsonaro ia falar assim, não, agora é pra lá? Mas não falou que quem sabia tudo era o Guedes? Então, dificilmente Paulo Guedes era questionado. O que houve algumas vezes, e eu me lembro bem disso, foi aquelas lives do Bolsonaro que ele fazia toda quinta-feira. Eu lembro quando a Petrobras anunciava dividendo recorde atrás de dividendo recorde, ele pensando evidentemente na reeleição, gasolina perto de R$7, e ele na live falava, a Petrobras tem que pensar no povo, você lembra? Pelo amor, chega de dividendo desse tamanho. Só que ele não dava canetada na paridade de preço internacional, porque essa era uma política defendida pelo seu ministro da Economia. O Guedes era a favor da paridade internacional dos preços praticados na Petrobras, né? Agora, a gente muda um pouco essa dinâmica. O ministro da Fazenda, ele não é o posto Ipiranga do Lula, não. O Lula tá ali, né? E o presidente da República, e é premissa, ele foi eleito para isso, e ele designou seus ministros, mas não quer dizer que ele não vai estar ali de perto. Inclusive, nas nomeações dos bancos estatais, o próprio Fernando Haddad disse que a escolha foi feita pelo presidente da República, tanto pensando em Caixa quanto em Banco do Brasil. Então, o Lula, fatalmente, tá ali muito perto do ministro da Fazenda nesse momento, né, o Peter? Exatamente, está olhando para tudo como se fosse um chefe de uma grande empresa. Então ele vai olhar para todos os setores e tomar a decisão final. Então é importante, experiência ele tem, obviamente vamos torcer para dar certo. Não adianta... Se ele acertar a tendência é que todo o país ganhe, né? Todo mundo fique um pouco melhor. Não adianta ficar batendo, vamos observar, mas ninguém é 100% independente. Não é um posto Ipiranga, o ministro da Economia. Ele tem algumas medidas que vão ser tomadas e vai decidir ali com o presidente e sua equipe se é agora ou não. Então, ficar atento a isso. Às vezes o ministro está indo para um lado, mas a parte política pede que seja o time político, né? Então é importante olhar isso. O que está acontecendo no Congresso? Hoje a gente obviamente olha o presidente, mas o Congresso tem muita força. É quem está dando as cartas. Então a figura do Lira, até mesmo do Senado, do Pacheco, tem outras cartas que ganharam peso maior ao longo dos anos. Então o presidente, a cadeira ali ficou pequena. Tem que olhar o Congresso, essa é a dica. Olha o que está acontecendo no Congresso. Boa. Olha, a gente estava conversando aqui sobre investimentos e eu citei o Fundo Amazônia. Eu não me lembrava exatamente o valor que foi destinado pela Alemanha ao fundo e enquanto você falava aqui também pesquisei rapidinho, o Peter. De acordo com uma matéria do Valor Econômico, a Alemanha destinou 192 milhões de reais ao Fundo Amazônia.
e de um pacote de 1,1 bilhão para o Brasil. Então, foi um investimento na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Destes, 192 milhões de reais foram destinados ao Fundo Amazônia. Essa matéria que foi publicada no Valor Econômico no em meados do mês de janeiro. Ô Peter, quero te agradecer muito pela participação, pelo espaço na sua agenda, por você ter topado estar aqui conversando comigo, principalmente com o investidor e com a investidora que nos acompanha. Desejo a você um excelente ano. Trabalho, eu acho, tenho certeza, melhor dizendo, não vai faltar. Muito obrigado por estar aqui. Até uma próxima, viu, Peter? Muito obrigado pelo convite, né? Ouço vocês sempre, então acompanhando principalmente ali a bolsa, está subindo, está caindo, ouvindo aquele sininho e acompanhando o mercado. Espero ter ajudado aos nossos ouvintes, né, a entender um pouco melhor, ligar um pouco os pontos, né, que o mais importante é, como eu disse, né, conectar uma coisa a outra, porque nada ocorre isolado, tá tudo conectado no final. É importante você ter essa visão macro e olhar com calma também o mercado, não tomar decisões precipitadas. Ter calma, saber onde você quer chegar também. Quer pagar quanto, Peter? Fica essa pergunta aí. Bolsa tá barata? Quer pagar? Então não é para comprar na queda? Tá caindo. Muito bem, conversamos aqui, tivemos o prazer e a honra de receber o Peter Carvalho, economista-chefe da Valor Investimentos. Eu quero agradecer também você que está aí do outro lado do fone de ouvido. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez nesta jornada. Para você que está assistindo a gente com imagens, é a primeira vez, né? O primeiro Mover Voices com um uniforme novo aqui da TC Rádio. Então, obrigado aí pelos comentários, muito obrigado também pela audiência fiel de sempre. Peço que nessa reta final aqui do podcast você deixe o seu like, você que está assistindo aí com imagem pelo YouTube, clica no joinha porque isso ajuda de verdade a gente. Eu vou pedir mais like no meio da conversa assim, porque a galera tá econômica no like. Pessoal, alavanque o joinha sem moderação porque não tem problema nenhum, nenhuma contraindicação à saúde. Se inscreva também aqui no canal oficial do TC e para você que nos acompanha pelo Spotify ou por qualquer outro agregador de podcast, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas. Na semana que vem eu tô de volta com mais um convidado aqui para o nosso Mover Voices. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.